Bom, turma, na última aula, continuando, agora vamos falar sobre o equilíbrio, ok? Então, este equilíbrio, nós vimos que ele tem a ver com a velocidade, tem a ver com constantes, tem a ver com ser uma reação dinâmica, né? Que não altera a quantidade e tudo mais. Vamos focar aqui em dois cálculos principais para o equilíbrio. Um que nós vamos chamar de grau, é o grau de equilíbrio. Ok? Então, nós vamos trabalhar com grau de equilíbrio para esse tema, e também não só para o grau de equilíbrio, mas também vamos descobrir a constante do equilíbrio. Constante do equilíbrio. E para isto, nós vamos começar por este aqui, e depois vamos passar e frisar bem neste aqui, ok? Certo, turma? Então, vamos começar pelo grau de equilíbrio. Ok? Bom, este grau de equilíbrio ele é referente às reações, certo? Fala sobre os reagentes, sobre a quantidade de mols, ok? E se realmente alguma coisa está reagindo ou não, certo? E isso vai nos dar em relação à quantidade de mols, né, que reagiu, e a quantidade de mols inicial, certo? Então, resumindo, nós vamos considerar este grau, né, sendo um grau alfa, ou poderia ser beta, uma letra A, mas vamos considerar alfa. Este alfa, nós vamos considerar que o número de mols que reagiu de uma reação, né, que está reagiu, será o quociente, né, eu vou dividir pela quantidade, pelo número inicial de mols. Então, aqui vamos considerar que temos uma quantidade que reagiu, certo? Em relação à quantidade inicial. Será que reagiu tudo? Será que reagiu uma parte? Então, esse grau irá nos dar esse valor. E aí, para treinar um pouquinho, vamos, por exemplo, vamos colocar uma reação aqui. A e B. Temos uma reação que é reversível, vai produzir C e D, certo? Bom, no início nós vamos ter, digamos, uns 100 mols para o A, ok? E aí, quando chegarmos no equilíbrio, ainda vão sobrar, digamos, 20 mols de A sem reagir, certo? Então, 20 mols de A não reagiu. O que indica isto? Se 20 mols de A não reagiu, significa que 80 mols reagiu, não é? 100 menos 20, 80 mols reagiu. Isso no caso de A, né? Então, qual que seria o grau de equilíbrio, né? O grau de equilíbrio deste aqui. Então, o grau de equilíbrio é o número de mols que reagiu, que no caso seria o quê? 80, dividido pela quantidade de mols inicial, que no início eu tinha 100. Isso nos dá um grau de quanto? Corta, corta, 8 décimos, né? 0,8. Este 0,8 também pode ser representado pelo quê? 80%. Então, posso dizer que 80% é o que realmente é o nosso grau de equilíbrio. É o que está reagindo mesmo lá. Lembre-se que o equilíbrio é dinâmico. Bom, voltando, turma. Vamos agora, antes de começar a resolver sobre a constante de equilíbrio, né? Constante de equilíbrio, nós vamos dar algumas definições, né? Senão não conseguimos resolver. Bom, a constante de equilíbrio. Temos que levar em consideração
a reação, um modelo de reação. Um dos modelos que eu vou pegar aqui como exemplo é este aqui, certo? AB gerando C mais D, ok? E aí vamos considerar aquele conceito da velocidade. Então temos uma velocidade, no caso para este primeiro, e sabemos que ela é referente a uma constante da concentração dos produtos. E uma velocidade 2, que é referente à concentração do... desculpa, esse aqui é dos reagentes e esse aqui é dos produtos, ok? Beleza, até aqui nenhum segredo, coisa que já vimos na velocidade. Bom, aí está o momento em que temos o equilíbrio, em que nós temos a quantidade, a velocidade de formação e os produtos virando novamente reagentes. É isso aqui que respeitamos, esta lei, que a velocidade acaba sendo a mesma, no equilíbrio. Bom, e aí, através dessa comparação matemática, podemos chegar numa equação só, onde eu tenho um quociente sobre esses dois K's. Consequentemente, eu vou ter o quociente sobre os reagentes, a concentração, e aqui os produtos, né? Isso aqui é tudo matematicamente, é só você treinar essa parte aqui, como é que passa para o lado, passa para o outro, e você vai chegar nessa expressão aqui. Bom, é isso aqui que vamos usar para essa reação genérica. Essa é uma reação genérica que podemos utilizar para outros tipos de reações, tá bom? Bom, turma, voltando aqui, vamos ver como é que resolve isso daqui, ó. Tem um exemplo aqui. Ele fala assim, em um recipiente de 1 litro são introduzidos. Então, vou colocar as informações aqui, recipiente de 1 litro, certo? São introduzidos 5 mols. Então, são introduzidos uma quantidade de mols, que seria 5 mols. De N2O4. Que se transformam em NO2. Beleza, então isso aqui vai se transformar em NO2. Ótimo, então aqui dá a informação da equação, então sabemos que é uma equação de equilíbrio, porque o problema é referente ao equilíbrio, tem um coeficiente secométrico, beleza. Aí, uma vez atingindo o equilíbrio, resta no sistema 1,3 mols do reagente. Então, uma vez atingindo o equilíbrio, resta 1,3 mol do reagente. Isso aqui resta, certo? Então, isso aqui o restou. Aí a pergunta, calcule o Kc na temperatura desse experimento. Então, ele quer saber o Kc, que é a constante de equilíbrio, que vimos qual que é a definição para poder calcular, certo? Então, vamos começar, primeiramente, nós vimos que na fórmula de constante de equilíbrio temos concentrações. Temos que calcular primeiramente as concentrações, certo? Então, vamos calcular o que acontece primeiramente no início. Como assim início? Antes de tudo reagir. Antes de todos reagirem, eu tenho a concentração do meu reagente, né? No caso, N2O4. A concentração do meu reagente, eu faço o quê? A quantidade de mols que eu tenho no início, dividido pela quantidade de litros que eu tenho no recipiente, seria 1. Então, aqui eu tenho uma quantidade de 5 mols por litro, certo? Pronto, calculei a minha quantidade no início. E aí ele fala sobre o que realmente, ó, reagiu. Então, no equilíbrio, que ele fala no exercício, no equilíbrio, o que aconteceu? No equilíbrio, nós tivemos o quê? Nós tivemos a concentração desse NO2O4. Essa concentração nós vamos achar através da quantidade de mols dividido pela quantidade de litros, que é o mesmo, né? E aí vamos chegar no 1,3 mol por litro também. Bom, turma, eu montei uma tabela aqui e vamos preencher essa tabela. Copiem essa tabela, é importante. Bom, continuando. Então, vamos ver como essa tabela é muito importante e é bem prática e bem fácil para nós resolvermos esse tipo de problema, que é a constante de equilíbrio.
aqui fala início. Qual que é o nosso início em relação a esta reação? O nosso início é que sabemos que temos 5 mols, né? Então vamos colocar aqui 5 mols. E o que mais sabemos? Ó, reagiu. Não sobrou lá, da conta que a gente fez, não tinha sobrado, ó, 3 ou 1,3, não é o que não reagiu desse indivíduo aqui? Então, para saber o que realmente reagiu, a gente faz 5 menos 1,3. E aí nós temos o valor de 3,7. Então, o que reagiu é 3,7, certo? Bom, tem alguma coisa que na hora que reagiu formou produto? Não, porque está reagindo. Então, aqui eu não tenho nada de produto ainda, certo? Formou, na hora que formou, eu vou ter algum reagente? Não, porque eu vou trabalhar com o que reagiu. Então aqui eu não tenho, na hora que formou, não tenho mais reagente, porque esse reagente irá reagir. Este reagente irá reagir, irá formar. Formar o quê? Esta quantidade aqui. É isso que eu quero saber. Como eu vou descobrir? E aí nós vamos utilizar a proporção. Ó, aqui eu tenho, não aparece, mas eu tenho 1 e aqui aparece 2. Então eu sei que 1 está para 2. 1, ó, 3, deixa eu colocar aqui 3,7, né? A nossa proporção é 1 para 2. Então, 3,7 está para quanto? Então, o que que eu faço? É só multiplicar por 2, porque é o dobro. E aí temos que é 7,4. Entenderam? Sempre vocês vão utilizar essa proporção. Se aqui for 3, é para 3, multiplica por 3, entendeu? Então, aí aqui nós achamos o que formou, porque essa quantidade que estamos colocando aqui não é a quantidade aqui do NO2 em si, é uma quantidade estequiométrica, né? É um valor de proporção. Bom, e aqui, o que nós vamos ter no equilíbrio? No equilíbrio vamos ter o que nós tínhamos no início, menos o que reagiu, né? Então, no equilíbrio, nós vamos ter que valor? Seria o quê? É o 5 menos 3,7, que no caso é 1,3. E neste caso, nós temos o que? 7,4. Por quê? Tem alguma coisa no início aqui deste produto? Não. Nesse aqui eu tenho 0, né? Eu não formei nada. No início ele não informou alguma quantidade inicial dele. No início ele só informou que tem desse aqui. Não tem desse produto, desse composto químico. Bom, esses são os dados importantes para o equilíbrio. Agora vamos montar a equação. Bom, turma, agora vamos montar na equação, né? Sim, a fórmula, né? Então, eu sei que o constante de equilíbrio é igual a quem aqui e quem está aqui embaixo. O que vocês acham? Bom, sempre lembrem, aqui é os reagentes, produtos, produto sobre reagente, certo? Então, é a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. É só isso? Não. Eu tenho coeficientes que são estequiométricos, né? Que são esses aqui. Aqui é 1. Então, aqui é 1. Não precisa nem colocar. E neste caso é 2. Então, aqui eu coloco 2, certo? E aí eu vou resolver essa conta, né? Essa conta, eu vou substituir os valores que eu tenho aqui no equilíbrio. Ó, este aqui e este aqui. Para a concentração desta espécie química, ó, 7,4 ao quadrado, dividido pela constante de equilíbrio que deu, pela concentração molar que deu para este composto químico aqui, no caso 1,3, certo? Aqui não tem nenhum índice, então não precisa elevar. Quanto que dá esta conta? Você vai resolver essa conta e vamos chegar no valor de 42, ok? Então, esta é a nossa constante de equilíbrio deste tipo de reação.